Oi, gente! Começando mais um Essencial Cast. Feliz demais! Vocês sabem que esse é o momento que eu me conecto com aquelas pessoas tão essenciais, aquelas pessoas que eu percebo no dia a dia, nas atitudes, enfim, que são aí comprometidas a criar este mundo mais essencial, seja pela presença, pela mensagem, pelo sorriso, enfim. E hoje estou muito feliz de trazer uma amiga, gente, que foi muito importante, até me emociono, e esteve do meu lado num período de construção. Eu acho que toda vez que a gente está construindo algo é um momento muito importante e é com muita alegria que eu apresento a vocês, que eu recebo aqui no Essencial Cast, a Aline Morandi, minha amiga essencial. Ela que é empreendedora, palestrante e atualmente está ajudando, gente, a mulheres a empreender, mas com uma coisa muito especial que eu quero focar nisso aqui, porque vocês vão adorar, que é o bom humor. Sempre. Então, por favor, vamos ter um momento de muito bom humor aqui. Não vai faltar, com certeza, amiga. Não vai faltar. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Também me emociono quando falo, porque a gente viveu num momento muito especial, a gente construiu coisas muito grandiosas. E eu costumo dizer para todo mundo que se eu cheguei aqui também, a Carolzinha tem o dedo aqui da Carol, viu? Ai, meu Deus! Esse bom humor não é só meu, não. Obrigada pelo convite. Nós nos ajudamos a entrar no cooperador, né, amiga? Exatamente, é sobre isso. Isso aqui é uma dupla de cooperadoras, uma dupla de pessoas que se levam no mais. Exatamente. Olha, deixa eu falar isso aqui com eles, que eu acho que eu Fala. nunca compartilhei essa questão da posição existente. Super importante. Nem precisa cortar, não, deixa o povo se divertir aí com a minha língua hoje, que tá toda embolada. Então, voltando, nós temos o que a gente chama de posição existencial, que é a forma que a gente se vê e a forma que a gente vê a pessoa que está na nossa frente. E isso impacta de uma forma muito direta, né, em como a gente lidar ou como a gente age nas nossas relações. Então, existem 4 posições, né, existenciais aí, que eu me vejo como mais e vejo o outro como menos. E nessa visão, imagina, provavelmente eu vou ter comunicações controladoras, onde eu levo o outro para se sentir desvalorizado, já que eu tô aqui no mais e a pessoa tá no menos. Existe uma segunda, né, essa ordem tanto faz, aonde eu me vejo como menos e vejo o outro como mais. Pode parecer, legal, né, do aprendiz. Não, porque isso me faz sentir insegura, me faz olhar para o outro e achar que ele é meu salvador. Então também não dá um resultado, não dá um resultado positivo, né, para a relação. Existe uma terceira, que puxa, eu me vejo como menos, vejo o outro como menos, e é isso. Eu não sou boa, ela também não é boa, aqui não tem. É uma posição que não vai levar a aprendizado, leva a paralisação. Geralmente é uma comunicação que não vai ter um resultado efetivo, não vai chegar num lugar, né? Uma relação que tende a ficar estagnada. Não é legal. E aí temos o UFA, para vocês entenderem por que eu falei que aqui é uma relação cooperadora, que é o mais, aonde eu me vejo como mais e ela se vê também. Aliás, desculpa, eu me vejo como mais e também a vejo como mais. E a partir disso, a gente estabelece essa relação. Carol, mas isso quer dizer o quê? Que eu só vou ver o que a pessoa tem de positivo? Não. Eu vou me comunicar, me relacionar desde essa visão. Talvez tenha um assunto que ela saiba muito mais do que eu, e tem outros assuntos que eu saiba muito mais do que ela. Mas na hora que eu a vejo no positivo. Eu a vejo. Não é o que ela sabe, o que ela faz, mas sim quem ela realmente é. Então é por isso que aqui, relação é de cooperadora. Aqui é mais. Mais. Muito mais. E é muito legal você lembrar isso, porque justamente nessa questão do que eu venho fazendo hoje sobre o empreendedorismo feminino, eu tenho lidado com muitas mulheres que muitas vezes têm esse lado
de se sentir o menos, né? De se sentir menos e não enxergarem o próprio potencial para crescerem, para construírem, porque muita gente não sabe nem como começar um negócio, né? Então, quando eu coloco aí que eu realmente tento apoiar aí as mulheres, né, a empreenderem e a trazerem esse bom humor, é trazer um pouco dessa boa energia, dessa coisa de se ver, de se enxergar como mais, de ver o próprio potencial e construírem o próprio negócio e saírem, às vezes, até do zero para chegarem em algum lugar, né? Então, eu lido bastante com mulheres que estão ali, às vezes, eu não sou legal e nada vai dar certo, nada vai acontecer, então... É muito doido isso, né? E o que a Carol trouxe me puxou aí para lembrar de várias coisas que a gente fala, né, Carol, dessa questão da psicologia da liderança e de realmente poder trazer as pessoas a se ajudarem, a cooperarem, enxergarem esse potencial que cada uma tem dentro de si. Isso é muito rico, né? Então, eu acho que as relações têm que ser realmente essas. A gente trazer o nosso, não é o positivo, né, como você falou, trazer o nosso potencial e sim, puxar o potencial de outras pessoas também para que elas cheguem em algum lugar, né? Ai, e é tão incrível a gente ter essa capacidade, Essa visão, tá? né? E essa capacidade, essa visão de entender que você pode ser um agente Sim. transformador Né? no outro. Transformador, Meu Deus, como para mim, puxa, eu entro dentro de um Uber e aquilo ali para mim é uma oportunidade de transformar aquela pessoa. Embora, gente, ontem eu fui totalmente transformada. Gente, O ontem contrário aconteceu. também acontece. Igor, essa conversa você vai gostar de ouvir. Gente, ontem eu tava saindo da minha aula de música. Imagina que ontem meu dia começou às 4h30 da manhã. Reunião, Meu 4h30 da Deus. manhã. E meu último atendimento foi dia de agenda presencial, foi até 8h30 da noite. E aí, da manhã. E aí, o que aconteceu? Depois uma aula de música, de canto. E aí, às 21h, eu estava saindo, 21h30 eu estava saindo da aula. E eu peguei um Uber. E ele falou, o que você estava fazendo? Aqueles legais? O que você estava fazendo? Né, Eu falei, eu estava cantando ele. Mas por que você está falando isso no passado? Aí eu falei, uai, hein? Porque acabei, né? Já saí da sala, já não tá acontecendo aqui agora. Ele, eu acho que você deveria continuar cantando. Olha, que bonitinho. Gente, aí ele me coloca uma música do Fábio Júnior. Vocês não acreditam. Você não acredita. Sensacional. Já vi que você não gosta disso, mas tudo bem. Eu falei pra ele pôr um Raul. Ele me perguntou que ele tava cantando, eu falei, pôr um Raul Seixas. Mas aí ele foi pra o Fábio Júnior. E a gente se divertiu. Muito bom. Eu até depois fui lá e, puxa, falei com ele, tanto que foi legal. Mas pus um aplicativo. Falei, olha, foi a corrida mais especial que eu tive. Que legal, que legal. Então, assim, gente, que delícia é você encarar que cada oportunidade é uma oportunidade de fazer o outro ficar feliz e ter as ferramentas para isso. Sim. Porque também não adianta você só querer. Carol, você consegue fazer isso 100% do tempo? Não. Até Porque porque a gente não tá também 100% o tempo todo. Porque como né? eu sempre falo aqui, eu sou ser humano. Aquele que faz o melhor que pode, com a consciência que tem nesse momento. Então, tem hora que a minha consciência de ser humano, o impacto que as coisas estão acontecendo, trazem a mim, que eu não consigo também ser. Mas uma coisa eu tenho certeza, isso me emociona até. E você que é uma pessoa que me conhece, eu já vi que eu vou ficar emocionada aqui o tempo todo, para com isso. O chororô. Não, é pra gente ter um bom humor aqui hoje, hein? Eu posso não conseguir, mas essa é a minha intenção. Sim, você fez a sua parte, né? Essa é a minha intenção. Eu posso não conseguir com que a minha intenção vire ação, mas cada dia que passa eu agradeço mais a Deus por estar conectada com essa intenção. Sim. A intenção de verdadeiramente ser um agente de transformador. Fazer diferença, né? Isso. Carol? E muitas vezes, eu preciso começar por mim, né? Por ser eu mesma agente de transformação, porque às vezes eu estou precisando de me levar para um outro estágio. Sim. Mas eu acho que o mundo se torna tão bonito, Mais leve, né? tão lindo quando a gente entende que a gente pode realmente ser esse agente de transformação. Né? Hoje, até compartilhando aqui, hoje o meu trabalho em si, além de empreender, né, que eu empreendo sozinha, depois
vocês vão conhecer um pouquinho aí, a gente passa o Instagram, tudo. Eu tenho procurado levar um pouco dessa leveza para as pessoas, porque eu acredito muito que exatamente isso que você acabou de falar. A gente tem esse poder de transformar a vida dos outros. A gente tem o poder de chegar e mudar o dia de alguém. Como o Uber mudou, com certeza sua noite terminou muito melhor porque você cantou dentro. Depois foi difícil desligar, né, gente? Eu acho que ela continuou em casa cantando. Não, já... Mas assim, as pessoas muitas vezes não percebem o quanto elas podem fazer diferença na vida dos outros. É claro que primeiro a gente tem que fazer diferença na nossa própria vida, né? E se a gente não tiver, é o famoso, se eu não estiver bem, eu não vou também estar bem pro outro, né? Eu preciso estar bem primeiro. Mas um dos trabalhos, por exemplo, que eu tenho feito hoje é apoiado mães empreendedoras de crianças deficientes. Então, são mulheres que começaram a empreender agora e elas nunca se viram como dona do próprio negócio. E, Carol, é uma coisa que tem me emocionado muito, porque são mulheres que elas se viam muito como a mãe da Laura, a mãe do Pedro, a mãe do Henrique, elas não se viam como mulheres. E aí, trazendo esse trabalho para elas, a gente já fez um bazar, elas venderam, você precisa ver a alegria que elas ficaram, assim, no início aquele medo, aquela coisa de, ai, como vai ser, mas hoje elas já querem o próximo, elas conseguiram se enxergar como mulher, então sentir de ter, sabe, é o famoso, uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci, assim, que eu guardo muito, que é: uma única semente pode gerar uma linda floresta. Então, uma única semente que eu plantei em alguém, ela pode gerar um negócio gigantesco. E aquelas mulheres hoje, elas empreendem, elas têm um negócio, elas aumentaram a renda da casa delas, da vida delas. Então, é muito rico isso, você saber que uma única sementinha que você plantou já fez tanta diferença. E quantas sementinhas, né, a gente pode plantar por aí. Então, é justamente sobre isso, é sobre fazer a diferença na vida de alguém com o pouco que a gente sabe, né? Às vezes a gente acha que não sabe muito, mas o pouco que a gente tem, o pouco que a gente sabe pode ser muito para o outro, né? Então, eu sou muito grata por poder, de alguma forma, compartilhar o pouco que eu conheço com outras pessoas e ver quanto isso está ajudando, quanto isso está dando resultado, né? Às vezes eu entro, que nem você falou do Uber também, eu adoro ouvir histórias de Uber, muitas vezes antes de ser palestrante, empreendedora, eu sou contadora, né? Eu falo que eu sou, não é no passado, porque eu continuo Hoje ela é contadora de histórias, Hoje eu gente. sou contadora de histórias, caramba, inclusive. Eu trabalhei muitos anos, né, como contadora, e vira e mexe eu encontro um Uber contador. É impressionante como tem Uber contador, gente. E eu vou conversando e vou me conectando e vou ouvindo histórias. Eu adoro ouvir histórias. E às vezes eu escuto assim das pessoas: Carol, nossa, parece que você tem o dom de acalmar as pessoas. Às vezes a pessoa vem com uma coisa assim, um problema. Parece que você tem o dom das palavras, o dom de acalmar. E eu falei, caramba, será, né? Então eu procuro sempre ouvir muito as pessoas, sempre dar a minha opinião, sempre falar, por quê? Não efetivamente dizer o que a pessoa tem que fazer, que eu acho que também não é sobre isso, né? Mas tentar fazer a pessoa encontrar o próprio caminho através do que eu posso ajudar, entendeu? Então, é muito bom isso, é muito rico a gente poder cooperar, né? A gente falando aqui de cooperação, a gente cooperar sempre com outras pessoas, é muito bom. É interessante, né, quando a gente se vê nesse lugar de ser um canal a gente mesmo e de perceber que às vezes o que você consegue compartilhar, o que você sabe, ou como você falou, o pouco que eu sei pode ser muito para outra pessoa, principalmente naquele momento. Sim. Às vezes a gente acha, nossa, essa pessoa ela é já tão especial, já alcançou tantas coisas, uma pessoa tão legal, mas às vezes naquele momento tudo que ela está precisando é de uma palavra, um abraço, um sorriso seu, né? Semana passada eu estava fazendo um processo individual, uma pessoa muito especial, muito canalizada, que eu falo. E ela me falou uma frase que ela tem reverberado muito dentro de mim, daquelas frases que eu falo que alimenta a alma, né? Gosto. E aí ela disse assim, o desejo dela para mim, e depois eu transformei isso em primeira pessoa, que eu seja o instrumento que eu seja quem Deus me criou para ser. Ah, perfeito.
que eu seja quem Deus me criou para ser. Então eu tenho falado muito isso, nosso Senhor, que hoje eu seja quem você me criou para ser. Sim. Né? E eu acho que é isso, né? Você ter esse foco, porque tudo começa pela decisão, eu sempre falo sobre isso, né? Como que a gente tem que primeiro decidir para depois as coisas acontecerem. E a decisão muda os destinos, né? Como diz o... Como diz minha avó, decisão e foco, né? Outro dia eu estava lembrando uma história da minha avó. A vovó está com 93 anos atualmente, uns anos atrás ela me contou uma história. Ela já foi perto do nascimento da Nina. E a vovó, ela faz tricô. A vida inteira ela fez tricô. Então me chegou sim, né? A Nina tinha que ser um bebezinho recém-nascido pelo menos por uns 3 anos para poder calçar todos os sapatinhos que a vovó fez para ela, né? Detalhe. Porque eu sou a neta mais velha, então a bisneta da neta mais velha tinha toda aquela coisa em volta. E aí eu cheguei, né, na simplicidade que as pessoas, depois de um tempo de vida, vão alcançando, né? Aí eu cheguei, vó, mas nossa, vovó, como é que você conseguiu fazer esse tanto de sapatinho? Como é que você consegue fazer tanto sapatinho? Aí ela chegou pra mim e falou assim, filha, é porque todo dia eu tomo uma decisão de manhã, que o meu dia não vai acabar enquanto eu não fizer meu sapatinho. Olha só, que linda. E aquilo foi tão representativo. Sim. Por quê? Porque a vovó é assim, a forma dela é agradável, ela é dar um tricô, dar um sapatinho. Sim, então, assim, sem fazer o meu tricô, sem fazer o meu agrado, sem deixar minha assinatura no mundo, né? Então, e aí você não pode parar de fazer até ele ficar pronto. Olha Seu aí. dia não pode acabar. Então, eu Linda, vejo que é linda. isso, né? Ensinamento perfeito, né? E o que eu percebo, assim, ao longo desses últimos anos, né, tendo estudado bastante, várias coisas, enfim, é justamente isso, né, que muitas vezes algumas decisões que a gente toma, elas vão mudar efetivamente tudo, né, vão mudar inclusive o nosso destino, né. Então a gente precisa acordar e tomar uma decisão e ter um foco, né? Às vezes esse é um dos desafios, por exemplo, de quem empreende sozinho, né? Eu, por enquanto, ainda estou sozinha, mas pretendo ter minha equipe logo mais. E várias vezes a gente sozinho, a gente se perde um pouco no caminho, porque às vezes falta um pouco de foco, um pouco de planejamento. E aí eu faço exatamente como a sua avó. Não. Eu não posso terminar o dia sem ter feito isso. Então, exige também um pouco dessa clareza de decisão e de fazer acontecer, né? Porque não adianta também só a gente planejar, né? A gente tem que ir lá fazer as coisas acontecerem, colocar direitinho no papel, se organizar e tocar o barquinho. Muitas vezes eu vou dormir, às vezes de madrugada, tudo, porque enquanto eu não tiver feito, eu não saio satisfeita. Tem que fazer, tá certo. Decisão e foco. Falando nisso, fala aí com a gente como foi, né? Porque é um negócio recente. Super. Né? E muito recente, mas muito transformador, gente. Loucura total. Faça você o jabá. Loucura total, né? Porque é transformador, é delicioso, é surpreendente, como diz a Nina, principalmente, enche a minha boca d'água. Fazer propaganda, né, gente? Mas fala um pouco do seu negócio um pouquinho do negócio. Também como ele surgiu e o propósito dele. Tá. Bom, o meu negócio hoje é uma confeitaria, né? Hoje eu empreendo como confeiteira. Fala para aquela câmera o nome dele, que já é uma delícia. É Morandilícias, doces gourmet. Eu nem consigo falar, gente, porque eu já vou é o jeito que ela fala, eu não consigo. Morandelícias. Porque eu brinco assim, gente, é Morandilícias por Aline Morandi, né? Então, para as pessoas entenderem, né? Por que Morandilícias, né? E todo mundo ama esse nome, depois eu também. Descobre que é. Mas eu amo mais os doces. Por favor, né? Inclusive, cadê, né? Cadê, gente? Mas a Morandilícias, ela surgiu tem 2 anos. É assim, verdade, já muito então, hein? Ela surgiu no meio da pandemia. Sim, eu lembro. Como eu falei, né, eu sou contadora de formação, trabalhei 15 anos na área financeira, até que me deu a louca, eu brinco que me deu a louca, eu decidi que eu não queria mais aquilo e resolvi empreender, entrei na área de treinamentos, de palestra, que é uma área que eu amo muito, né, a gente gosta desse negócio de estar ali, de falar com as pessoas, de apoiar, enfim. E durante a pandemia, que aconteceu uma série de coisas, acho que para todo mundo, né, surgiram vários desafios e a confeitaria era uma coisa que eu fazia em paralelo,
né? Então eu tinha ela como uma segunda fonte de renda. E foi muito doido porque eu comecei a ter uma busca muito grande, uma demanda muito grande. As pessoas começaram a gostar e começaram a indicar para um, que indicou para outro, indicou para outro. E até então eu não tinha nem o nome ainda, né? Era só uma fabriquinha de doces ali dentro de casa, né? Era uma coisa pequena. E aí começou a crescer. E aí eu falei, por que não, né? Por que não? E aí vem uma coisa. Aí você saiu do porquê não pro porquê sim, né? Por que não é porque sim, né? Vamos pôr na balança. Mas é uma coisa muito doida, Carol, porque eu passei por um processo interno muito grande de aceitação dessa mudança, né? Porque eu tinha uma carreira consolidada na minha área financeira. Aí eu mudei completamente da água para o vinho. E aí, quando eu me vi dentro da confeitaria, eu falei, mas será? Né? Tipo, e aí eu ouvi, assim, umas coisas de várias pessoas que falavam assim, mas olha o que eu ouvi, hein? Nossa, mas você é tão inteligente, vai ficar ali atrás do fogão, vai ficar ali atrás de uma pia. E eu pensava assim, mas quem disse que não precisa ser inteligente para estar aqui também? Não é qualquer um que sabe fazer isso aqui, não, viu? E tinha um ego muito grande dentro de mim, brigando comigo, falando: mas será que eu troco isso por isso? Será? Será? E, e eu, nessa conversa interna, nessa batalha interna, eu falei: caramba, mas tá indo bem, tá dando certo, as pessoas estão gostando, por Tão que não? felizes também, Tão né? felizes, e não só felizes pelo sabor, né, que não dá pro pessoal experimentar ali na câmera, mas eu acho que eu consigo, esse bom humor, essa leveza, essa alegria, eu consigo levar através dos meus doces também. Eu vejo que as pessoas recebem o doce e eu tenho mania de embalar as coisas como se fosse um presente mesmo que a pessoa tá recebendo. Então eu sinto que eu levo um pouco desse amor, um pouco dessa alegria também através dos doces. E começou a crescer e comecei a ter muita demanda. Hoje eu atendo empresas, hoje eu vendo para vários lugares. A época de Páscoa eu fico louca, louca, louca. Eu não durmo porque é intenso demais. Tá chegando já de novo, né? Você Primeiro já mudou a Natal. data do seu aniversário, falando nisso? Gente, eu deveria Você mudar a deveria data tomar do essa meu decisão, aniversário. né? Eu acho O também, porque aniversário dela é sempre difícil. na Páscoa, então. Meu aniversário cai na Páscoa. Aí pensa, como que a pessoa fica? Uma pessoa que ama comemorar aniversário. O ano que vem ela vai ser mais cedo, graças a Deus. Esse ano também foi, então eu consegui comemorar. Mas é engraçado, já aconteceu de eu estar virando Eu a lembro. noite, rave. É tipo uma rave. Eu falo, meu aniversário começa, eu tô trabalhando e continua. Mas é um trabalho diferente, porque é uma coisa assim que eu faço realmente com muito prazer naquilo que eu tô fazendo. Parece que eu coloco realmente um pedacinho de mim em cada um daqueles doces. E na Páscoa eu até tenho realmente uma equipe de apoio. Esse ano 3 pessoas me apoiaram. E agora no Natal também o negócio pega, que são épocas mais, né, que o pessoal encomenda mais. Mas no dia a dia também tem bastante coisa. E é muito doido, assim, o tamanho, a proporção que tomou e o quanto isso me transformou, né, de certa forma, porque uma vez eu tive uma conversa com você vai lembrar, sobre o dia do meu nascimento. A gente tava Ah. falando sobre esse assunto, lembra? E eu lembro que uma das coisas que você me falou nesse dia foi sobre a minha capacidade de criatividade, do quanto eu tenho essa questão da criatividade. E eu parei e pensei, caramba, na minha profissão anterior, eu não tinha nada disso, porque eu ficava atrás do computador, literalmente, fazendo o meu trabalho e gostava, assim, do que eu fazia. Sou muito grata por tudo que eu fiz naquela época e tudo que aquilo me proporcionou. Mas é como se eu tivesse aberto as portas, de fato, para ser a Aline, né? Então, hoje a Aline Morandi, que é a dona da Morandilícias, lá eu sou quem eu quero ser. Então, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que lá eu me Vão ver e vão rir. e vão rir. E vão ficar com água na boca. Se moram fora de São Paulo, sugiro ter restrições, Ainda porque não dá, gente. Fora de São Paulo ainda não consigo entregar. eu sofro. Mas assim, eu coloco fantasia, eu brinco com diversas questões e isso é a Aline, né? Então é o meu natural, é o meu jeito de ser. E eu acho que isso conectou com as pessoas. Então o negócio foi tomando essa proporção também por isso, porque as pessoas elas passaram a se conectar com essa mensagem. Então muitas vezes
Que nem agora. Ontem eu já dei um spoiler, né? Porque já faltam 3 meses pro Natal e para quem trabalha com isso precisa já começar a organizar a casa antes, né? Então já embalagens, ideias, cardápio, tudo já em outubro eu já tenho que lançar. E o povo já fica enlouquecido, porque fala, meu Deus, mas já, né? Aí já começa, eu quero ver, eu quero ver. Enfim, gente, como eu falei, foi um negócio assim que ele surgiu, não vou dizer do nada, porque eu fazia em paralelo algumas coisas, mas hoje, Carol, eu comecei fazendo brigadeiro e pão de mel, e aí começaram a me pedir bolo e começaram a me pedir outras coisas, e eu fui ampliando isso. E sem medo, né? A minha mãe até brinca comigo, ela fala assim, nossa, eu admiro você porque você não tem medo. Não, eu tenho medo de várias coisas. Mas assim, é uma coisa que a pessoa vira pra mim e fala assim, você faz isso? Às vezes eu falo, não, eu não fazia bolo de aniversário com chantilly, essas coisas, não fazia nada disso. Eu falei, por que não, né? Porque sim, vamos lá, né, gente? Vamos tentar. E hoje eu faço, eu entrego tudo. Então eu acho que é sobre se permitir. Eu aprendi a me permitir. Deixei o meu ego de lado, que eu tinha bastante ele alto, mas tem sido muito gratificante. Tem cada vez mais crescido e eu espero que. Eu brinco que, a Lê da Cacau Show me aguarde, que eu tô chegando. É isso aí. Você sabe que, falando sobre medo, né? O medo aparece muito nos processos, sejam quando eu tô dando treinamento coletivo, quando eu tô dando treinamento individual. São empresas que geralmente o pessoal segura mais o medo de perder o emprego, é maior do que a vontade de falar sobre o medo de curar-se. Mas eu percebo que, como você falou, não, eu sinto medo sim. E certamente isso tem a ver com a forma que você vê o medo. Sim. Eu sempre falo, o medo é o sentimento que salvou a sua vida várias vezes. Sim. Se não fosse pelo medo, a gente não estaria aqui. Porque é o medo que faz a gente olhar, atravessar a rua olhando um pro lado, né, para cada lado, que faz a gente comer o que tem que ser comer, que faz... Enfim, o medo, ele tá sempre te salvando. E não é só salvando a sua vida, ele também tá te salvando de outras questões. Então, quando você começa a perceber que o medo, ele é um alerta para algo. Então, Aline, você faz bolo de pasta americana? Ai, que medo, nunca fiz isso. Nossa, socorro. Aí, se ela chega e fala assim, mas o que esse medo que é meu amigo tá querendo de mim? Sim. Ele tá querendo que eu estude mais. Ele tá querendo que eu reserve um tempo maior na minha agenda para fazer o bolo, porque eu não vou gastar o mesmo tempo do outro. Sim, ele tá querendo que eu investigue sobre isso. Ele tá querendo que... Então, ele tá querendo algo que vai me ajudar a entrar em ação de forma consciente. Sim. Sabe? E é isso a mudança, porque medroso tem, corajoso também. Só que o medo, né? O corajoso avança e o medroso para. Age apesar do medo, né? Vai com medo mesmo, né? Mas tem a ver com essa visão, é entender que o medo é seu aliado. Então, você tá com medo de falar alguma besteira? Pensa antes. Sim. Você tá com medo de não dar certo? Analisa mais as possibilidades. Sim. Então, é entender isso, né? Exato. Ter o medo como um aliado. Eu acho que ele ajuda muito também a gente a evoluir, né? Então, muitas coisas que eu comecei a fazer e tudo, no início eu tinha bastante medo, aí eu parava e pensava, tá bom, mas o que isso tá querendo me ensinar, né? Eu vivo a vida muito assim, né? A Carol que já me conhece sabe, o que isso quer me ensinar, né? O que esse acontecimento tá me trazendo de lição, né? Como tantas outras coisas que eu já passei na minha vida, que me deram medo, sim, mas eu nunca... Eu falo que eu nunca questiono muito a Deus, assim, eu sempre paro e penso assim, o que isso quer me ensinar? O que essa lição, o que essa experiência tá me trazendo de lição, né? Então, é uma forma de viver, né? É a forma que eu escolhi viver e eu posso dizer que me ajuda muito, né? Então, mesmo quando o medo vem, eu paro, respiro e falo, não, pera. O que ele quer? Calma, vamos lá, né? O que ele quer? O que ele quer de mim, né? Me fala. Mas sempre tem uma saída, né? Eu acho que, primeiro, assim, pra mim nada é por acaso, nada acontece por acaso. Então, eu sempre observo todas as situações, tudo que me acontece, tudo que acontece. Às vezes, eu percebo assim, por exemplo,
sei lá, um medo diante de um problema, né? Às vezes a gente tá com algum desafio, algum problema na nossa vida e a gente não enxerga nada, nenhuma solução, nenhuma possibilidade à nossa volta. Por quê? Porque às vezes o medo nos cega, né? E a gente fica com aquele, parece um cavalo aqui, né? Preso e não consegue ver outras possibilidades. Então, como mudar isso? Como enxergar isso de uma forma diferente? Como ver outras possibilidades além daquilo que está acontecendo naquele momento, né? Então, eu costumo trabalhar muito a minha vida assim, sabe? O que mais está acontecendo aqui, além do que a minha mente está me falando. Então, a mente, ela tende a nos levar para o mesmo lugar. Sim. Né? Então, e ela te limita. Então, que mais, além do que a minha mente está me dizendo, está acontecendo aqui? Exato. A minha mente está me dizendo que eu estou sendo injustiçada, a minha mente está dizendo que ele está sendo agressivo, a minha mente está dizendo que isso não está certo, a minha mente está dizendo que vai dar ruim. Ótimo, mas o que mais está acontecendo aqui, além do que a minha mente está falando? Qual é a realidade? E é impressionante como é que isso amplia muito, a sua visão, muito. né? E através dessa amplitude de visão fica muito mais fácil de agir diante das situações. Eu sempre falo, a maior habilidade que eu quero no mundo é ver as situações com mais amplitude, ver as pessoas com mais amplitude. Porque se eu consigo olhar para você e não ver só o que você está fazendo, eu consigo ver o que está por trás disso, que é o amor, Exato, que é a sua verdade, ou ver as suas necessidades. Sim. Se na hora que se eu amplio a visão sobre uma situação desafiadora, eu consigo ver o aprendizado, eu consigo ver para onde isso vai me levar, essa vivência vai me levar, e tudo isso facilita ou potencializa, né, viver aquilo. Eu vejo assim, muitas pessoas com as quais eu convivo, e eu acho que isso acontece com muita gente, né? Tem muito desse olhar negativo para as coisas mesmo. Eu acho que uma das coisas, para mim, pelo menos, de ser essencial é levar a vida com otimismo, né? Não que a gente tenha que ser otimista o tempo todo e tudo perfeito, maravilhoso, porque o otimismo não é só ficar sorrindo, gente. Não é isso, né? O otimismo é muito mais do que isso, né, amiga? O otimismo, ele tá dentro da gente, ele é encontrar dentro de você as suas próprias forças para que você consiga ter uma vida mais leve, uma vida, eu falo, uma vida que vale a pena, né? Uma vida que você tenha orgulho das histórias que você tá construindo, das histórias que você vai contar. E às vezes eu vejo que o medo e outra série de coisas que acontecem com as pessoas faz com que as pessoas entrem num casulinho ali, né? E às vezes se isolem e não consigam enxergar nenhuma possibilidade, né? Eu falo que eu sempre olho o lado meio cheio do copo, né? É uma forma de viver. Alguns anos atrás eu tive câncer de mama, né? A Carolzinha sabe. E aí as pessoas me perguntam, mas você teve medo? Eu falei, claro que eu tive medo, né? Como não ter medo? Você olha, você abre um exame e vê que você tem um câncer, você fala, caramba, né? É um negócio complicado. Mas esse meu lado otimista, ele sempre me faz enxergar de uma outra forma. Então, da mesma forma que eu falei aqui agora, o que isso quer me ensinar? Né? O que isso tá trazendo pra minha vida? Né? Pra quê, né? E aí, Carol, eu cruzava com muita gente que falava assim, nossa, mas você, poxa, coitada, mas por que você? Por quê? E eu respondia, eu não sei por quê. Eu não quero saber por quê. Eu só sei que eu tenho que passar por isso de alguma forma e sair diferente disso, né? Eu até eu falo que eu fiz a minha tatuagem de borboleta aqui atrás, porque pra mim depois que eu tive o câncer, né? É a minha representação de transformação. Pra mim foi um momento, uma fase que eu passei que me transformou numa outra pessoa, que me trouxe pra uma nova realidade pra mim mesma. Então, mesmo diante de um desafio que eu posso dizer que foi um dos maiores da minha vida, tive medo? Tive, não vou mentir, tive medo. Mas como olhar pra isso de uma forma diferente? E hoje tá até chegando, né, o mês de outubro já, vai iniciar essa campanha novamente do Outubro Rosa, que é bem forte. O que a Aline faz? A Aline leva essa mensagem para outras mulheres, dessa importância de se cuidar, do autocuidado, da autoestima. E então, será que não foi uma boa também? É uma forma de que se eu já tinha alguma mensagem para levar, hoje eu tenho uma mensagem maior ainda, porque eu passei por aquilo. Então,
Nada é por acaso. Nada é por acaso. E hoje, tendo passado por isso, hoje eu consigo entender o lado de outras mulheres também que estão passando por isso, que estão vivenciando isso, enfim, e apoiando também mulheres a se cuidarem, a olharem para isso de uma forma diferente, né? Como eu digo, uma forma leve, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, é sobre isso. Nada que acontece é por acaso, né? É interessante assim, né? Eu vou te escutando, você falando e vou lembrando de tantos momentos especiais. Teve uma época, gente, que a gente né, tava fazendo várias entregas lá no instituto e entregávamos treinamentos. E na época era pandemia, era tudo Nossa, online, né? Então a gente ficava no estúdio o tempo inteiro. E a Aline, em alguns momentos, ela estava compartilhando no palco, outros momentos, muitos outros momentos, inclusive ela estava ali do lado, né, me apoiando em qualquer situações desafiantes que apareciam assim, com uma frequência de tipo 2 a cada meia hora, às vezes 2 a cada 10 minutos, era um negócio muito do interessante. nada. Então, assim, às vezes estava no ar, né, 1000 pessoas, 100 pessoas, não, 5.000 pessoas. não importa a quantidade de pessoas que estavam te assistindo, mas as pessoas estavam ali totalmente atentas. E numa época que a conexão e se sentir importante era algo muito valorizado, porque imagina, era pandemia mesmo, gente. Tipo, nós estamos falando de maio de 2020, nós estamos falando de junho. Eu lembro a primeira viagem que eu vim para cá em junho de 2020, eu vim igual astronauta, né? Tinha acabado de voltar ao aeroporto, ninguém sabia ainda o que estava acontecendo, mas eu me sentia muito privilegiada porque eu entrava na casa das pessoas, né? Às vezes a gente era uma fonte de luz para as pessoas e a gente comunicava, falava, mas enfim, então eu tinha que ficar mantendo muita atenção ali para as pessoas, até o treinamento falava muito sobre isso. E às vezes assim, eu tava numa enrascada, eu olhava para ela assim, né? E tipo assim, me dá uma solução pra isso aqui. Resolve aí. E ela estava assim, plena, né? Aí eu olhava e até eu entender, em alguns momentos, minha mente dizia assim, não acredito que ela tá vivendo nessa Filha da mãe. situação. E tá sorrindo, né? E tudo. Ela vai entrar em ação, ela resolver o problema. Até que um dia, gente, eu entendi que não tinha nada melhor para ela fazer por mim do que naquele momento de caos me dar esse sorriso. Eu estou aqui, gente. Eu tô aqui, né? Tipo, era como se você cair, eu tô aqui. Sim. É lógico que ela já tinha mandado, às vezes estava de rádio, tudo, mandado as pessoas que tinham que resolver. Sim. E eu vi a importância, né, de você estar ali, do meu lado, fazendo nada e fazendo tudo. Sim, sim. E às vezes é isso que é a nossa principal presente que a gente pode dar para a pessoa que está do nosso lado. É fazer nada que na realidade representa tudo. É só estar ali do lado dela. Falo assim, puxa vida, quanto valor tem, às vezes, a presença da pessoa. Tá ali fazendo nada, sem palavras certas, sem abraços apertados, olhares significativos, porque às vezes nem isso a pessoa consegue receber. Sim. Mas é aquele de pensar assim, se o mundo cair, tem alguém do meu lado. Exato. Então eu penso muito isso. Quando eu me pergunto, o que eu devo falar para ela nesse momento tão desafiador? Ou o que eu devo fazer com ele nessa situação? Essa pergunta também me fazem frequentemente. E às vezes eu me conecto muito com isso. Só fica do lado. Só esteja verdadeiramente... Só esteja verdadeiramente presente, como passando a imagem, olha, se der BO, se tudo der errado, eu tô aqui do seu lado. É sobre isso. E isso faz muita diferença, porque você consegue, parece que traz uma paz, né, pra pessoa, traz uma paz, por mais que na hora você fala, meu Deus, ela não vai fazer nada, né, alguma coisa. Não, calma, já estamos fazendo, calma. Respira, né, o famoso respira. Eu tô aqui. Então, acho que a gente pode fazer isso por qualquer pessoa, né? Às vezes até pela sua filha, com uma criança, né? Às vezes eu vejo, eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu tenho sobrinhos, né? E às vezes só criança tem muito dessa coisa de, o que aconteceu isso? Tá bom, me fala, o que aconteceu? Vamos lá. Eu não tenho a solução, às vezes é uma coisa tão, né? Mas assim, só dele falar, de estar ali, de se acalmar, parece que já traz tá bom, já tô mais feliz agora, tô mais tranquila. Então, a gente não tem noção do quanto a nossa presença, do quanto, às vezes, o nosso olhar,
o nosso abraço, o próprio abraço também, né, Carol? Acho que de você, às vezes, ir lá e dar um abraço em alguém, ou uma única palavra, ou uma frase, né, como a gente disse, eu tô aqui, o quanto isso faz diferença para alguém, o quanto a pessoa saber que ela pode contar com você de alguma forma, né, o quanto isso é importante. Às vezes, como eu falei no início, o pouco que a gente tem, o pouco que a gente sabe, pode parecer pouco pra gente, mas pro outro é muito. Aliás, conceito de pouco, muito, é pequeno, relativo, né? grande, é um negócio que é tão relativo. É. Sabe? O que você está fazendo é pequeno ou é grande? Depende. Qual foi o Depende. esforço que você teve que colocar para fazer esse passo? Depende, Né? Vai perguntar. Você hoje levantar da sua cama, né? Aliás, vamos dar porque levantar da cama às vezes é bem. Mas você respirar. É pouco? É pequeno? É simples? Vai lá no hospital perguntar para quem está com respirador. Né? Exato. Então, esse é conceito. Depende de onde, para onde você está olhando. Exato. Né? Falem para onde vocês estão olhando. Eu estou olhando para ali, estou querendo saber, né? Estou aqui olhando para aquele lado, um pouco mais sobre esse projeto que não conheço. Apresenta para gente. Para você, inclusive, já está aqui com uma dedicatória. Esse é um livro que eu tive a honra de participar junto a... São 25 mulheres, né? A gente criou esse livro, que é um livro que chama Elas S.A., O Jeito Feminino de Empreender. Transforme a sua mente, conheça seus talentos e habilidades e empreenda com sucesso. Já quero ler, porque já sabem que eu penso, né? Pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Se você não mudar sua mente, não vai fazer nada. Exato. Se não mudar a mente, não começar. E é muito legal, Carol, o projeto, porque ele juntou várias mulheres empreendedoras, né? Porque o jeito feminino de empreender é diferente, né, gente? Todo mundo pode empreender, mas a mulher, ela tem um toque especial, né, no empreendedorismo. E a gente juntou essas 25 mulheres. Tem o Marcos aqui também. Tem o Marcos, por isso. O Marcos é o diretor do livro. Sim. Mas assim, os capítulos em si são todos escritos por mulheres. E cada uma conta a sua história, seu projeto, né? No meu capítulo eu comento sobre... o porquê eu escolhi empreender, né? O meu capítulo chama Eu Escolhi Empreender. E justamente eu conto um pouco da minha história, dessa trajetória como CLT e tendo ido parar no bendito do empreendedorismo, né? Que para mim é uma loucura total, né? As pessoas que escolhem essa vida, mas eu amo, né? Eu amo o que eu faço hoje e tem histórias incríveis, aí você vai gostar, conhecer a história das meninas. A gente fez até um evento esses dias. Esses dias, eu vi. O livro ele foi lançado no final do ano, acho que foi no final do ano, no início desse ano. E esses dias a gente fez esse evento junto aí. Então, juntamos as mulheres, né? E foi muito legal. E é sobre isso. É sobre cada história de cada mulher que empreende. E para quem quer empreender, é uma baita de uma obra, porque ajuda, auxilia, apoia e faz as pessoas se conectarem com... Porque empreender é um pouco disso, né, Carol? É um pouco de usar esses talentos, essas habilidades no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Em prol de um negócio, de pessoas. De um resultado, né? Seja qual for. Não só financeiro, mas de outras coisas também. Então, esse livro é sobre isso. E eu adoro esse nome. Ficou Elas S.A. Igor já sabe o que eu vou fazer, né? Em todas as livrarias, aí nos sites, gente, adquiram, que é muito legal. Ficou muito bacana essa obra. E esse é seu, tá, bonito? Muito obrigada. Adorei. Depois quero um presente. Ver com calma e presença, né? Tem que ser com presença. E que bom, né? Porque também tem um pouco de quem você é, sua história, sua transformação, né? Eu acho tão legal quando a gente se propõe a fazer a transformação dentro daquilo que nos transformou também, né? E o empreendedorismo é algo que te transformou. Sim, me transformou. E hoje eu vejo que transforma outras pessoas também, outras vidas. Então, não é por acaso, né? E ter entrado nesse livro foi um pouco disso, de levar essa história além, né? Chegar para outras pessoas. Muita gente me pergunta, mas como foi essa mudança, essa decisão de sair de CLT por causa do medo, né? Mas e se não der certo, e se não for?
Você só vai saber se for, né? Você só vai saber se tentar. Se você não tenta, não arrisca, não dá pra saber. Então, esse livro, ele conta um pouco dessa trajetória. Não só minha, mas de outras mulheres também. É muito bom. Que bom. Eu falo que, puxa, mulheres empoderam mulheres. Sim, Né? Então, demais, o poder que uma mulher dá, eu vejo que o poder que uma mulher pode dar para outra, só a mulher pode fazer isso por ela. É verdade. Impressionante isso, né? É uma realidade. Mas a gente isso vem, né? Tem tantas teorias que vai falando sobre isso. Né? As mulheres, elas foram criadas para criar. Nós somos criadoras, né? Criamos, somos as responsáveis pela criação da humanidade, dos nossos filhos, enfim. Mas ela tem essa coisa de ver a outra como uma rival, como algo que pode tomar o lugar dela. Sim. Né? Então isso tá aí dentro. Né? E aí, se a gente alimenta essa história, e muitas alimentam de uma forma não não consciente mesmo. Né? Então, às vezes, provoca essa desunião que é tão, puxa, triste. Porque eu vejo, acho que eu consigo te canalizar. E eu percebo, por que eu consigo ser um canal de conexão tão grande para você que é uma mulher? Porque eu sou uma mulher, então eu também entendo coisas da sua alma, da sua essência, porque eu entendo essa parte minha. Né? Então, eu acho que é um presente, eu adoro, eu acho lindo os projetos que tem a ver só que ajudam com que nós sejamos mais luz na vida mais de outras luz, mulheres, exato. Né? Eu estava conversando com a Mary Elby, que é assim, puxa, uma pessoa sensacional, fala sobre felicidade, compartilha sobre felicidade, mas é uma advogada tributarista, enfim, ela é muito múltipla e ela também se dedica, né, a um projeto de mulheres do Brasil, inclusive, etc. E é muito bonito você entender o quanto a sua conexão pode empoderar mulheres, né? Então... isso é muito rico, né? E como eu falei, tem muitas mulheres que precisam disso, precisam parece que é uma puxadinha assim pra cima, sabe? Às vezes a própria baixa autoestima coloca mulheres muito pra baixo, não se dão valor, às vezes estão num relacionamento abusivo, né? Quantas mulheres estão num relacionamento abusivo e não conseguem sair e tem aquela dependência e não conseguem se enxergar como mulher, né? Avançar, irem para um outro patamar. Então, a partir do momento que a gente pode ser essa mulher, de ajudar e como eu falei, plantar essa sementinha e puxar, nossa... o brilho no olhar da pessoa muda, sabe? Muda demais, assim, é muito... Acho que a gente pode, né, fazer isso. A gente tem essa condição, essa capacidade, a gente não pode deixar isso de lado. É verdade. Né? Aline, o que faz para você um dia se tornar um dia essencial? Você chegar no final do dia e falar, puxa, vivi um dia essencial. Um dia maravilhoso. Um dia para mim, um dia essencial para a Aline é um dia com muito bom humor, né? Não é bom humor, não é só, como eu falo, não é só ficar dando risada e piada, não é isso. É um dia leve, é um dia onde eu consiga não só realizar as atividades que eu me proponho, que eu me planejei e foquei em fazer, mas também um dia que eu consegui usar os meus talentos, esse meu potencial, um dia que eu consegui ser eu mesma, sabe? Porque muitas vezes a gente é ser humano, né? Como diz a Carol, somos seres humanos, né? Ser humano, aquele que faz o melhor que pode com a consciência que ele tem naquele minuto, naquele instante. Exato, e às vezes nem tudo dá certo num dia, mas esse dia ele ainda pode ser essencial, ele pode ser um dia especial. A partir do momento que você deu o seu melhor, a partir do momento que eu gosto muito, quem acompanha meu Instagram vê que eu tô todo dia dançando, né? Então, por quê? Porque a dança, pra mim, ela não é só um exercício físico, ela é pra minha mente. Então, é ali que eu começo o meu dia, a minha primeira atividade é dançar. Então, é onde eu trago energia positiva pro meu dia. Aquilo muda meu dia, muda completamente, porque ali eu me energizo. Então, um dia essencial é um dia
com energia lá no alto, um dia com bom humor, um dia onde eu posso estar perto de pessoas que eu amo. Ó, hoje é um dia essencial, olha aqui, com quem eu estou, que maravilha. Um dia onde eu possa cruzar com pessoas que elevem a minha energia, sabe? Legal. É um dia... que tem dias que você vai cruzar com gente no seu caminho que não. acontece. Mas aí você decide como vai levar. Mas aí você decide. Agora, a gente está falando dessa questão do ser humano com esse bom humor e que delícia, né? Mas para mim, de verdade, eu acho que essa frase, inclusive foi uma frase que por muito tempo eu tinha ela escrito, uma pessoa muito especial que compartilhou essa frase pela primeira vez comigo, a Shirajan, e ela foi também a responsável por me colocar nesse papel de transformar as pessoas desde a minha palavra, desde da minha mensagem. Então eu tinha com a letra dela escrito, Olha. Ser humano, aquele que faz o melhor que pode com a consciência que tem naquele exato momento. E eu acho que entender esse seu espaço de ser humano é um combustível muito necessário para que você continue avançando. Sim. Porque por mais que a gente aprenda sobre nós, por mais que a gente aprenda sobre o mundo, por mais que a gente aprenda sobre o outro, a gente vai continuar errando, vai continuar Normal, né? sendo ser humano. Se permitir, né? Então toda vez que eu cometo algum erro e aquela voz, né, que todos nós temos, a voz que vem te dizendo, puxa, não é possível, mais uma vez você cometendo o mesmo erro, mais uma vez você indo para esse lugar. Sim. Ai, dá um alívio, uma força para eu poder continuar a caminhar, lembrar que eu sou um ser humano. E que naquele instante foi o máximo que eu podia, eu estava dando meu máximo. Você deu o seu melhor, você fez o seu melhor. Isso não quer dizer que eu vou sentar no meu prego, me acomodar e ficar ali, sabe, só, ai, mas isso é meu melhor, mas isso é meu melhor. Não, mas eu preciso me olhar e me acolher e ter um carinho para eu poder seguir. E é isso que a gente tem que fazer também com o outro. Você tá errando aí agora, eu chegar e ficar te pondo o dedo na ferida, fazendo sofrer, não vai te ajudar a sair desse lugar. Não mesmo. O que eu tenho que te fazer? Eu tenho que te acolher, né? Não é acolher o que ela tá fazendo, mas acolher o ser humano que tá aqui na minha frente. A pessoa que existe ali, né? É isso. Porque é isso que vai te levar a sair desse lugar, já que eu quero que você de alguma forma saia daí. Sim. Né? Então, ai, que delícia! Trocadilhos, tudo delicioso aqui hoje. Praticamente estamos mudando agora o Essencial Cast para Delícia Cast, mas tudo certo. Eu não posso brincar, tô brincando, tá, Igor? Porque do jeito que ele é, daqui a pouco ele já põe aqui um slide, já muda o slide pra ele. Delícias Cast, porque esse rapaz é rápido. Então, olha, feliz demais de ter você aqui. Então, se as pessoas as mulheres querem falar um pouco mais sobre empreendedorismo, se conectar com o melhor dela, se as pessoas querem se conectar assim com essa delícia que você faz dia a dia, que o pessoal de São Paulo tá doido já, ai, não sei como e tal. Deixa eu ver como que encomenda. Ou, se principalmente, que é o que acontece, me motiva lá de BH, ver o seu bom humor, a sua força, né, sua história, que é como todos nós, uma história também que tem a sua parte de sofrimento, inclusive você compartilhou, é uma parte recente, Sim. mas que você leva com esse bom humor. Então, fala aí, como que a gente te encontra? Pra lá. Os brigadeiros eu sei que eu vou encontrar numa sacola que tá bem ali na minha frente, tem gente. umas coisinhas aí que eu trouxe pra ela, né? Porque não dá pra mandar pra BH, né? Mas quando vem a São Paulo, dá. Mas o meu Instagram é alinemorandi.oficial. Esse Instagram é onde eu compartilho coisas de empreendedorismo feminino. Também compartilho os doces um pouquinho, né? Pra fazer vontade pro pessoal. E onde eu faço, sim, as minhas campanhas. Aí agora vai entrar a campanha de Natal. Então, podem entrar, que vai ser divertidíssimo. É melhor que a novela da Globo, tenha certeza. É verdade. Dá pra rir bem mais. Ela é bem-humorada, mas também é muito criativa. É onde eu uso o meu espaço ali, criativão. O meu marido às vezes olha pra mim e ele fala, mas de onde você tira essas ideias? Você pegou de algum lugar? Não, tá da minha cabeça. Eu parei, sentei e fiz. E tem o Morandelícias também, que é o Instagram das doçuras, né? Das delícias. Pra quem quiser encomendar. Tiver em São Paulo, gente, ainda não tenho filial. Calma, vai chegar. Mas... lá em Minas. A primeira vai ser em Minas, né? Muito bem. Bom, como eu já tinha te dito, né? No final... mais uma vez eu falo, não me fala, mas a gente quer saber. Chegou aquele momento que nós adoramos, que é o momento da dica essencial de Aline Morandi.
A dica essencial de Aline Morandi para vocês é: levem a vida de uma forma leve. A vida é uma só e a gente está aqui para construir uma história de sucesso. Então aproveite o hoje, aproveite o seu momento. Leve a vida com leveza, com otimismo, e eu tenho certeza que lá na frente você vai ter muito orgulho das histórias que você tem para contar. Que delícia! E viva a vida com delícias, né? Por favor. A vida tem que Muito ser uma bem. delícia. Querida, foi um prazer te ter aqui. A gente ficou muito feliz, né, gente? E obrigada por ser essa fonte de inspiração, uma mulher inspiradora e que faz realmente a diferença com a presença, com a energia e com o olhar diante dos desafios e o que o mundo nos oferece. Você sabe que eu tenho você com uma gratidão muito grande. Muito obrigada mais uma vez e estamos encerrando mais um Essencial Cast com histórias essenciais, com pessoas essenciais, feito para vocês, pessoas essenciais que daí do outro lado fazem com que esse momento tenha muito sentido. Muito obrigada pela motivação que nos traz até aqui. Obrigada mais uma vez, Aline. Eu que agradeço. E nos vemos na próxima segunda-feira, às 20 horas.